Eu morri 3 vezes. A primeira vez foi em 1950. Eu tinha apenas 9 anos. Não morri literalmente, mas parte de mim morreu naquele dia. O dia em que vi meu pai chorar. Estávamos ouvindo a final da Copa do Mundo no rádio. Brasil contra Uruguai, no Maracanã. 200.000 pessoas nas arquibancadas. O Brasil inteiro parou. Precisávamos apenas de empate para ser campeões pela primeira vez. E perdemos. 2-1. No silêncio do Maracanã lotado, vi meu pai, Dondinho, desmoronar. Ele era jogador de futebol, não dos grandes, mas jogador. E ver o sonho brasileiro destruído assim. Ele chorou. Homem adulto, forte, chorando como criança. Pai, eu disse segurando sua mão. Um dia eu vou ganhar a Copa do Mundo para você. Eu prometo. Ele olhou para mim, menino pequeno, franzino, descalço, e sorriu através das lágrimas. Eu sei, Dico. Eu sei que você vai. Aquele menino morreu naquele dia. E nasceu outra coisa. Nasceu obsessão. Nasceu propósito. Nasceu Pelé. A segunda vez que morri foi em 1977. Meu último jogo profissional. Cosmos contra Santos. Metade para cada time, porque eu pertencia aos dois. Aos Estados Unidos, que me deu o final glorioso, e ao Brasil, que me deu tudo. Quando o apito final soou, e eu dei aquela volta olímpica no Giants Stadium, carregado nos ombros, chorando, acenando. Naquele momento, o jogador Pelé morreu, e ficou apenas Edson, apenas o homem por trás do mito. A terceira vez que morri foi em 29 de dezembro de 2022. Hospital Albert Einstein, São Paulo. Câncer de cólon. 82 anos. Cercado pela família. Em paz. Mas essa morte foi apenas técnica. Porque Pelé, o mito, o símbolo, o rei, esse nunca morreu. Esse vive para sempre. Nos 3 gols contra a França em 1958. No 1000º gol no Maracanã. Nos 1.283 gols oficiais. Na lenda que virou sinônimo de excelência. Meu nome é Edson Arantes do Nascimento. O mundo me conhece como Pelé, e esta é minha história. A história de como um menino descalço de 3 corações se tornou o rei do esporte mais amado do planeta. Eu nasci em 23 de outubro de 1940, em 3 Corações, Minas Gerais. Meu nome é Edson Arantes do Nascimento. Edson por causa de Thomas Edison, porque meu pai admirava inventores. Mas todo mundo sempre me chamou de Dico, até que um dia virasse Pelé. E até hoje, honestamente, não sei exatamente por quê. 3 Corações era cidade pequena, interior de Minas. Pobre, muito pobre. Minha família vivia em casinha simples. Eu, meus pais Dondinho e Celeste, e meus irmãos. Não tínhamos quase nada. Sem eletricidade na maioria dos dias. Sem água encanada. Sem sapatos. Mas tínhamos futebol. Sempre tínhamos futebol. Meu pai, João Ramos do Nascimento, Dondinho para os amigos, era jogador. Atacante. Dizem que era bom. Muito bom. Fez gol de cabeça famoso no estádio do Fluminense uma vez. Dizem as lendas familiares. Mas nunca chegou aos grandes clubes. Ficou no interior. Jogando por times pequenos. Ganhando pouco. Sonhando muito. Depois machucou o joelho. Lesão grave. Naquela época, anos 40, não tinha fisioterapia moderna, cirurgia de ligamento, recuperação científica. Lesão grave significava fim de carreira. E foi isso que aconteceu com Dondinho. Vi meu pai, homem que amava futebol mais que qualquer coisa, ter que parar de jogar aos 20 e poucos anos. Vi a tristeza nos olhos dele, a frustração de ter talento mas não ter sorte, de ter sonho mas não ter oportunidade. Dico, ele me disse uma vez, quando eu tinha uns 6 anos, você tem jeito para a bola. Vejo isso, mas futebol é cruel. Não basta ser bom, precisa ter sorte, precisa estar no lugar certo na hora certa. Eu não entendi completamente naquela época. Era criança. Só queria jogar bola. Não pensava em carreira, em dinheiro, em futuro. Pensava em marcar gol. Só isso. Minha mãe, Dona Celeste, não gostava de futebol. Para ela, futebol tinha roubado o marido,
deixado família na pobreza, causado sofrimento. Ela queria que eu fosse outra coisa: médico, advogado, qualquer coisa menos jogador. Edson, ela dizia, usando meu nome de batismo como sempre fazia quando estava séria. Futebol não é vida. Olha seu pai. Jogou anos, e o que temos? Nada. Você precisa estudar, ter profissão de verdade. Mas eu não conseguia. Não conseguia me concentrar na escola quando bola me chamava. As aulas eram tortura. Sentado em carteira dura, olhando para quadro negro, ouvindo o professor falar sobre matemática e português. Enquanto lá fora, meninos jogavam bola na rua. E nas ruas de Três Corações, depois Bauru, para onde nos mudamos quando eu tinha 4 anos, era onde eu realmente vivia. Descalço, com short remendado, camisa velha, jogando com bola de meia. Sim, meia enrolada, amarrada, porque bola de verdade custava dinheiro que não tínhamos. Mas aquela bola de meia era mágica para mim. Com ela, eu era rico. Com ela, eu era igual a qualquer menino de família abastada. Porque no futebol de rua, não importava se você tinha sapato ou andava descalço. Importava apenas se você jogava bem. E eu jogava. Meu Deus, como eu jogava. Não sei explicar. Era dom. Talento nato. A bola grudava no meu pé como se tivesse ímã. Eu via espaços que outros não viam. Sabia onde companheiro estaria antes dele saber. Tinha velocidade, drible, chute forte apesar do corpo pequeno. Mas, mais importante, tinha alegria. Futebol não era trabalho para mim. Era diversão pura. Era liberdade. Quando estava com bola no pé, esquecia fome, esquecia pobreza, esquecia todas as preocupações. Existia apenas eu, a bola e o gol adversário. Aos 10 anos, já era conhecido em Bauru. O menino Dico, diziam. Ele é diferente. Ele tem algo especial. Formamos time de garotos. Américo, Zoca, Serginho, Delvecchio e eu. Chamávamos de 7 de setembro, por causa da rua onde treinávamos. Time de moleques descalços. Mas jogávamos contra times adultos e ganhávamos. Ganhávamos porque tínhamos fome que eles não tinham. Literalmente fome. Às vezes passávamos dias comendo pouco, mas também fome de provar. Provar que ser pobre não significava ser inferior. Foi nessa época que ganhei apelido Pelé. Até hoje não sei a origem exata. Alguns dizem que era por causa do goleiro Bilé de um time local, e eu pronunciava errado. Outros dizem que era só som sem significado, apelido de rua. No começo, odiei. Meu nome é Edson, não me chama de Pelé. Brigava com meninos que usavam apelido, mas quanto mais brigava, mais eles usavam. Eventualmente desisti de resistir. E agora, décadas depois, Pelé vale mais que qualquer nome no mundo. Estranho como o destino funciona. Aos 11 anos, aconteceu o momento decisivo. Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira, agora treinador no Bauru Atlético Clube, me viu jogar numa pelada de rua. Parou o carro. Ficou assistindo. Depois me chamou. Menino, quantos anos você tem? 11, senhor. Você treina em algum lugar? Não, senhor. Jogo na rua. Ele sorriu. Não mais. Amanhã você vai ao BAC. Vou te treinar. Corri para casa. Entrei gritando. Pai, pai, Valdemar de Brito me viu. Quer me treinar? Dondinho largou tudo. Me abraçou. Tinha lágrimas nos olhos, porque sabia o que aquilo significava. Valdemar de Brito não era qualquer um. Era lenda. E se ele queria me treinar, significava que eu realmente tinha talento excepcional. Minha mãe foi menos entusiasta. Mais um jogador na família. Ela murmurou. Deus me livre. Mas até ela, no fundo, sentia esperança. Esperança que talvez eu conseguisse o que meu pai não conseguiu. Que talvez futebol não fosse maldição, mas bênção. Treinei no BAC dos 11 aos 15 anos. Valdemar foi rígido, disciplinador. Não aceitava preguiça, reclamação ou arrogância. Você tem talento, ele dizia, mas talento sem trabalho é desperdício, e eu não treino desperdiçados. Então treinei. Acordava cedo.
Corria, fazia exercícios, praticava chutes, dribles, passes, jogava contra meninos mais velhos e maiores, apanhava, levantava, apanhava de novo, mas também melhorei, exponencialmente. A cada mês ficava mais rápido, mais forte, mais inteligente taticamente. Aos 13, já jogava no time juvenil contra adultos. Aos 15, estava pronto para profissional. Em 1956, Valdemar de Brito me levou ao Santos Futebol Clube. Viagem de trem de Bauru a Santos, primeira vez que saía da minha região. Tudo era novidade. O mar, a cidade grande, o estádio profissional. Valdemar apresentou-me aos dirigentes do Santos. Este menino, ele disse com convicção absoluta, será o maior jogador do mundo um dia. Lembrem de minhas palavras. Os dirigentes olharam para mim. 15 anos, 1,60 m, 50 quilos, franzino, com ceticismo óbvio. Como aquele garoto miúdo seria o maior do mundo? Mas me deram chance. Assinei contrato júnior. 5.000 cruzeiros por mês. Fortuna para minha família. Pensei que tinha ficado rico. Mudei-me para Santos. Deixei família em Bauru. Morei em pensão com outros garotos. Tinha saudade brutal. Chorava escondido à noite. Ligava para minha mãe pelo telefone público, gastando o dinheiro que deveria guardar. Mãe, sinto falta. Quero voltar para casa. Aguente firme, Dico. Você está realizando o sonho seu e do seu pai. Aguente só mais um pouco. Então aguentei. Porque não era apenas por mim. Era pela família, pelos 5.000 cruzeiros que ajudavam em casa, pelo sonho de Dondinho que eu carregava nos ombros. Minha estreia profissional foi em 7 de setembro de 1956. Santos contra Corinthians de Santo André. Eu tinha 15 anos e 11 meses, o mais jovem a estrear pelo Santos até então. Estava aterrorizado. Vestiário cheio de homens adultos, Vasconcelos, Zito, Del Vecchio. Diferente do meu amigo de rua, este era craque do Santos. Eles riam, contavam piadas, pareciam relaxados. Eu tremia. Fica tranquilo, garoto, Zito disse, batendo nas minhas costas. É só futebol. Você sabe jogar. Mostrai ali dentro o que faz na pelada. Entrei no segundo tempo. Substituição. Vila Belmiro meio vazia. Jogo não era importante, mas para mim era tudo. Primeira vez que peguei na bola, não aconteceu nada de especial. Passei para companheiro, segui correndo. Segunda vez, drible simples, nada extraordinário. Mas terceira vez, recebi bola na intermediária. 3 marcadores vieram. Driblei os 3. Não pensei, apenas fiz. Instinto puro. Avancei, chutei de fora da área. Gol. Não marquei naquela partida. Foi empate sem gols, mas mostrei algo. A comissão técnica viu. Este garoto tem futuro. 3 meses depois, em 1957, estreei na seleção brasileira. 16 anos. Mais jovem jogador a vestir a amarelinha até então. Jogo contra a Argentina. Seleção principal. Não time sub-20 ou júnior. Seleção adulta mesmo. E eu, moleque que um ano antes jogava descalço em Bauru, estava ali junto com ídolos que via no rádio. Marquei gol naquela partida. Meu primeiro pela seleção. E soube naquele momento, com clareza absoluta, este era meu destino. Não era sorte, não era acaso, era propósito. O menino descalço de 3 corações estava virando realidade. A promessa ao pai estava sendo cumprida. E faltava apenas 1 ano para a Copa do Mundo de 1958. 1 ano para mudar minha vida. 1 ano para mudar o Brasil. 1 ano para nascer Pelé. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até aqui. Qual parte dessa trajetória você quer ver nos próximos capítulos? Compartilhe este vídeo com quem também ama a história e quer conhecer os bastidores do Brasil. 1958. Eu tinha 17 anos. Ainda era virgem. Ainda morava em pensão. Ainda mandava quase todo o salário para minha mãe.
Ainda era, essencialmente, menino. Mas a Copa do Mundo não se importava com isso. A Copa do Mundo não esperava você estar pronto. Ou você estava, ou era eliminado. A convocação veio em abril. Vicente Feola, técnico da seleção, montou lista de 22 jogadores. Meu nome estava lá. Pelé, atacante, Santos FC, 17 anos. Quando recebi telegrama oficial, não acreditei. Li 3 vezes. Convocado para a seleção brasileira, Copa do Mundo, 1958, Suécia. Liguei para Bauru. Meu pai atendeu. Pai, fui convocado. Vou para a Copa do Mundo. Silêncio do outro lado. Depois, choro. Dondinho chorando de novo. Mas desta vez não era a tristeza de 1950. Era alegria. Alegria de ver filho alcançando o que ele nunca alcançou. Você prometeu, Dico. Em 1950, você prometeu, e vai cumprir. Mas a pressão era absurda. Brasil nunca tinha ganhado Copa. Éramos considerados os melhores jogadores tecnicamente, mas mentalmente fracos. Complexo de vira-lata, chamávamos. A sensação de que brasileiros eram inferiores aos europeus, não importava o talento. E 1950 assombrava tudo. Maracanazo, maior trauma esportivo da história brasileira. 200 mil pessoas vendo o Brasil perder final em casa. 8 anos depois, fantasma ainda pairava. A delegação viajou em maio. Navio para a Suécia. Não havia voos diretos confortáveis para a delegação inteira naquela época. Foram dias no mar. Enjoei, vomitei, senti saudade de casa. Questionei se realmente pertencia àquele nível. Garrincha estava na delegação. Manuel Francisco dos Santos. Mané para amigos, Garrincha para mundo. Pernas tortas por poliomielite na infância, mas pés mágicos. Ele já era estabelecido, eu era novato. Fica tranquilo, Pelé. Ele disse numa tarde no navio, enquanto jogávamos cartas. Copa é só futebol. Mesmo futebol que jogamos no Brasil. Mesma bola, mesmo gol, mesmas regras. Mas os europeus são humanos. Sangram igual. Se você driblar alemão ou driblar zagueiro do Corinthians, é mesmo movimento. Não complica. Garrincha tinha simplicidade que eu invejava. Para ele, tudo era simples. Jogar bola, beber cachaça, estar com mulheres, sem complicações mentais. Eu já era mais cerebral, mais ansioso. Chegamos à Suécia em junho. Frio. Muito frio para brasileiros acostumados com calor. E tudo era diferente. Língua, comida, costumes. Nos sentíamos alienígenas. Os primeiros jogos, não joguei. Feola me deixou no banco. Você é muito jovem, ele dizia. Muita pressão. Vamos com time experiente primeiro. Brasil empatou com Inglaterra. Venceu Áustria. Mas não convenceu. O futebol estava travado, sem criatividade. E a imprensa brasileira já começava a criticar. Então, psicólogo da seleção, sim, tínhamos psicólogo, inovação na época, fez avaliação, testou todos os jogadores e chegou à conclusão surpreendente. Os 2 jogadores mais equilibrados psicologicamente eram os 2 mais loucos, Garrincha e eu. Ele não tinha medo porque não entendia a pressão. Eu não tinha medo porque era jovem demais para entender consequências. Feola cedeu. Para terceiro jogo, contra a União Soviética, escalou Garrincha na direita e eu no ataque. 24 de junho de 1958. Estádio Ulev, Gotemburgo. Minha estreia em Copa do Mundo. Brasil contra a URSS. Entrei em campo tremendo, literalmente tremendo. Não de frio, de medo. E se eu falhasse? E se decepcionasse Brasil inteiro? E se não fosse bom o suficiente? Mas quando o apito inicial soou e bola rolou, tudo mudou. Medo evaporou. Instinto assumiu. Virei menino de Bauru de novo, jogando na rua, sem preocupações. Garrincha recebeu na direita. Passou por 1, 2, 3 marcadores soviéticos como se não existissem. Cruzou. Vavá cabeceou. Gol. 1-0. 2 minutos de jogo. O jogo explodiu depois disso. Brasil jogou futebol que mundo nunca tinha visto. Não era só técnica, era arte. Era alegria transformada em esporte. Garrincha driblando. Didi comandando meio campo.
Zagallo correndo incansavelmente. E eu fazia o que sabia fazer. Jogava. Vencemos 2-0. Mas mais importante que resultado foi o estilo. Pela primeira vez em Copa, Brasil não jogou com medo. Jogou com liberdade, com identidade. Quartas de final contra País de Gales. Venci 1-0, gol meu. Aos 66 minutos, recebi bola na área, matei no peito, girei, chutei. Gol. Meu primeiro em Copas do Mundo. 17 anos e 7 meses. Mais jovem a marcar em Copa até então. Mas semifinal contra a França seria meu batismo. Minha transformação de promessa em realidade. 24 de junho, Estádio Rasunda, Estocolmo. 49.737 pessoas. Brasil contra a França. França tinha time bom. Copa, Fontaine, Piantoni. Eram favoritos para muitos. Mas naquele dia algo mágico aconteceu. Marquei 3 gols. Hat-trick. Aos 17 anos. Em semifinal de Copa do Mundo. O primeiro foi aos 52 minutos. Recebi lançamento de Nilton Santos. Dominei com coxa. Deixei bola cair. Chutei no ângulo. Defesa francesa nem viu. O segundo, aos 64. Peguei sobra na área. Girei. Chutei com esquerda. Ângulo de novo. Imparável. O terceiro, aos 75. Esse foi especial. Recebi nas costas da defesa. Defensor francês veio forte. Dei chapéu nele. Bola passou por cima de sua cabeça enquanto eu passava pelo lado. Quando bola caiu do outro lado, chutei de primeira. Gol. O estádio inteiro silenciou. Depois, até franceses aplaudiram. Porque aquilo não era só gol. Era poesia. Ganhamos 5-2. Eu com 3, Vavá com 2. E de repente, o menino de 17 anos era manchete mundial. Pérola negra. Prodígio brasileiro. Rei do futebol. Ainda não entendia a dimensão. Era apenas futebol para mim. Mas mundo estava assistindo. E mundo estava impressionado. Final seria 3 dias depois. 29 de junho, mesmo estádio. Brasil contra Suécia, anfitriã. Acordei naquela manhã com sensação estranha. Não medo, não ansiedade. Certeza, certeza absoluta que venceríamos, que eu marcaria, que cumpriria a promessa ao meu pai. Vestiário antes de jogo era tenso. Homens crescidos rezando, alguns chorando antecipadamente. O peso de 1950 estava ali, invisível, mas pesado como chumbo. Feola reuniu todos. Senhores, ele disse, esqueçam 1950. Aquilo foi outra geração, outros jogadores. Vocês não são aqueles homens. Vocês são campeões. Só precisam provar no campo. Entramos. 49.737 pessoas, maioria sueca, cantando, vibrando por seu time. Nós éramos invasores, vilões da história deles. Suécia fez 1-0 cedo, aos 4 minutos. Lidholm. Estádio explodiu. Mas não nos abalamos. Vavá empatou aos 9. E aos 32, Vavá fez 2-1. Intervalo com o Brasil vencendo. Mas segundo tempo seria meu. Aos 55 minutos, recebi bola na entrada da área. Zagueiro sueco veio. Dei pedalada. Movimento que praticara 1000 vezes em Bauru. Bola passou por baixo de suas pernas. Corri pelo outro lado. Quando nos encontramos do outro lado, chutei por cima do goleiro que saía. Bola entrou suave. 3-1. E eu, menino de 17 anos, tinha marcado em final de Copa do Mundo. Aos 68, Zagallo fez 4-1. E aos 90, último minuto, Pelé fez 5-1. Esse gol foi especial. Cruzamento da direita. Dei chapéu no zagueiro. Bola alta por cima da cabeça dele. Quando bola desceu, chutei de voleio. Violento, preciso, lindo. 5-1. Final. Quando o apito final soou, caí de joelhos. E chorei. Chorei como criança. Não de tristeza, de alívio, de alegria, de gratidão. Tinha cumprido. Promessa ao pai. Promessa ao Brasil. Promessa a mim mesmo. Dondinho estava em Bauru ouvindo no rádio. Disse-me depois que, quando marquei primeiro gol, ele caiu de joelhos também. E quando o jogo acabou, saiu na rua gritando: "Meu filho é campeão mundial! Meu filho é campeão!" Voltamos ao Brasil como heróis. Chegada no aeroporto foi insanidade. Centenas de milhares nas ruas. Queriam tocar, abraçar, agradecer.
porque não éramos apenas jogadores que tinham vencido Copa, éramos redentores que tinham apagado o trauma de 1950. Éramos prova que Brasil podia sim vencer. Que complexo de vira-lata era mentira. Minha vida mudou instantaneamente, de garoto de pensão a celebridade internacional. Dinheiro começou a aparecer, contratos, publicidade, bonificações. Comprei casa para meus pais, primeira casa própria da família. Dondinho chorou de novo, mas também perdi algo, perdi anonimato, perdi capacidade de andar na rua normalmente, perdi infância, porque aos 17, depois de Suécia, nunca mais fui criança. Era Pelé, sempre Pelé, nunca mais Dico. Os anos seguintes no Santos foram mágicos. Time era máquina. Coutinho, Pepe, Zito, Mengálvaro e eu. Vencíamos tudo. Paulista, Brasileiro, quando criaram, Libertadores, Mundial Interclubes. Em 1962 veio segunda Copa, Chile. Eu tinha 21 anos agora. Não mais menino prodígio. Era craque estabelecido. Expectativa era que eu liderasse Brasil ao bicampeonato. Primeiro jogo contra México. Marquei demos show. 2-0. Fácil. Segundo jogo contra Tchecoslováquia. E ali minha Copa acabou. Chute forte na coxa. Músculo rompeu. Dor insuportável. Saí mancando. Médicos examinaram. Está fora da Copa. Não há como jogar assim. Fiquei devastado. Assisti resto da Copa do banco. Garrincha assumiu protagonismo. Jogou o melhor futebol da vida dele. Brasil foi campeão sem mim em campo. Tinha sentimentos contraditórios. Alegria pelo bicampeonato, mas tristeza por não ter contribuído. Sensação de que tinha decepcionado, mesmo sabendo que lesão não foi culpa minha. 1966, Inglaterra. Terceira Copa. Eu tinha 25 anos, auge físico, e Brasil era favorito absoluto ao tricampeonato. Mas aquela Copa foi pesadelo. Violência absurda contra mim. Zagueiros me caçando o jogo inteiro. Pontapés, cotoveladas, puxões. Árbitros não protegiam. Era vale tudo. Jogo contra Portugal. Finalmente quebrei. Depois de ser derrubado dezenas de vezes, machuquei de novo. E Brasil foi eliminado. Saí de campo furioso, humilhado. Disse aos jornalistas: nunca mais jogo Copa do Mundo. Acabou. Não vou mais apanhar de graça. Claro que voltei atrás depois. Mas naquele momento, estava sério. Tinha nojo. Nojo do que futebol tinha virado. Nojo da violência disfarçada de esporte. Voltei para Santos deprimido. Questionei tudo. Será que valia a pena? Ser chutado, caçado, machucado, tudo por bola e fama. Mas futebol era tudo o que sabia fazer. Era quem eu era. Então continuei. Mas algo tinha mudado. Inocência tinha ido embora completamente. Agora era trabalho, profissão, negócio. E em 1970, teria chance de provar mais uma vez. Última Copa. Última chance de calar críticos. Última chance de mostrar ao mundo quem realmente era Pelé. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. 1970. Eu tinha 29 anos. Para muitos estava velho, passado. Pelé acabou, diziam alguns jornalistas. 1966 mostrou seus limites. Ele não aguenta mais a violência europeia. Parte de mim acreditava nisso. Meu corpo doía constantemente. Joelhos, tornozelos, costas, anos de pauladas acumuladas, cicatrizes visíveis e invisíveis. Mas outra parte, aquele menino teimoso de Bauru que prometeu ao pai, recusava aceitar que aquele seria meu fim. Recusava terminar carreira com humilhação de 1966. Então, quando convocação para a Copa de 1970 veio, aceitei, mas com condição. Não seria mais apenas jogador, seria líder, veterano, capitão moral daquele time. A seleção de 1970 era diferente de todas anteriores. Zagallo, agora técnico, montou time ofensivo, corajoso. 4 atacantes: Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino, mais Gerson no meio. Era loucura tática, mas era futebol brasileiro puro. Se vão nos chutar mesmo, Zagallo disse, que seja enquanto fazemos gols. Vamos atacar, sempre.
Viajamos para México em maio. Calor absurdo. Altitude. Cidade do México fica a 2.240 metros. Falta de ar. Condições perfeitas para brasileiros acostumados com calor. Mas altitude era desafio. Treinamos intensamente. E algo especial estava acontecendo. Aquele time tinha química que nunca vi antes ou depois. Não éramos apenas companheiros, éramos irmãos. Tostão era inteligência tática. Gerson era cérebro do meio-campo. Jairzinho era velocidade pura. Rivelino era canhotada mágica. E eu era líder. Não o melhor tecnicamente já. Alguns ali eram superiores em aspectos específicos. Mas era quem unia todos. Primeira partida. Brasil 4-1, Tchecoslováquia. Marquei um gol. Mas mais importante, jogamos lindo. Passes fluidos, movimentação perfeita, alegria visível. Mundo assistiu e lembrou. Esse é futebol brasileiro. Segunda partida. Brasil 1-0, Inglaterra. O jogo que deveria ter marcado o gol mais bonito da história das Copas. Jairzinho cruzou da direita. Bola perfeita na minha cabeça. Salto, cabeçada violenta direcionada ao canto. Gol feito. Impossível defender. Mas Gordon Banks, goleiro inglês, talvez melhor da história, mergulhou. Impossível anatomicamente, ele alcançou. Com ponta dos dedos, desviou por cima do travessão. Caí de joelhos, mãos na cabeça. Não acreditei. Até hoje não acredito. Aquilo era gol. Teria sido o gol mais bonito de todas as Copas, mas Banks roubou com defesa ainda mais bonita. Depois do jogo, procurei Banks. Como você defendeu aquilo? Ele sorriu. Não sei. Até hoje não sei. Só voei e estava lá. Ganhamos 1-0, gol de Jairzinho. Mas aquela defesa ficou mais famosa que o gol. A defesa do século, chamaram. E era mesmo. Terceira partida. Brasil, 3-2 Romênia. 2 gols meus, classificados em primeiro. Quartas de final. Brasil 4-2 Peru. Massacre. Show. Futebol de outro planeta. Semifinal. Brasil 3-1 Uruguai. Vingança. Uruguai nos eliminou em 1950. Agora era nossa vez. Jairzinho, Cubilhas e gol meu. Mas não era sobre vingança já. Era sobre mostrar futebol perfeito. E então, final. 21 de junho de 1970. Estádio Azteca, Cidade do México. 107.412 pessoas. Brasil contra Itália. Itália era campeã europeia. Defesa de ferro. Facchetti, Burgnich, Riva. Jogavam Catenaccio. Defesa italiana impenetrável. Nunca tomavam gols. Mas nós não éramos time qualquer. Éramos time histórico. Time que viria a ser considerado o melhor de todos os tempos. Véspera do jogo, não dormi. Não de nervosismo, de excitação. Sabia que algo especial aconteceria. Sentia nos ossos. Manhã da final, liguei para Bauru. Falei com Dondinho. Pai, hoje é dia. Vamos trazer terceiro título. Eu sei, Dico. Sempre soube. Você nasceu para isso. Vestiário antes do jogo era diferente de 1958. Não tinha choro, não tinha medo, tinha certeza. Sabíamos que éramos superiores. Só precisávamos provar em campo. Zagallo nos reuniu. Cavalheiros, vocês entrarão para a história hoje, não como vencedores apenas, como arte. Joguem bonito, joguem alegre, mostrem ao mundo o que é futebol brasileiro. Hino nacional tocou. Cantei com lágrimas, não tristeza, emoção pura. Aos 29, provando mais uma vez que não estava acabado. Jogo começou. Aos 18 minutos, cruzamento de Rivelino. Subi, cabeceei. Boninsegna estava atrás, mas não alcançou. Bola entrou. 1-0. Eu tinha marcado em mais uma final de Copa, mas Itália empatou. Boninsegna, 1-1. E de repente, jogo estava aberto. Segundo tempo seria show. Puro show. Aos 66, Gerson chutou de fora da área. Bomba. 2-1. Aos 71, minha jogada mais famosa. Recebi bola no meio-campo. Tostão apareceu correndo. Não passou. Fingi que passaria. Deixei bola rolar. Tostão passou correndo para confundir defesa. Eu peguei bola do outro lado. Girei. Passei para Jairzinho na direita. Ele avançou. Chutou. 3-1. Aquele lance
Aquela troca com Tostão sem tocar na bola tornou-se símbolo. Símbolo de entrosamento perfeito. Telepatia futebolística. E aos 86, último gol. Carlos Alberto subiu pela direita. Eu recebi centralizado, girei, e sem olhar, porque sabia onde ele estaria, passei. Carlos Alberto chegou chutando forte, rasteiro, ângulo, 4-1. Gol mais bonito da história das finais. Não pelo gol em si, pelo lance completo. Tostão começou, passou para Clodoaldo, ele driblou 4 italianos, passou para Rivelino, Rivelino para Jairzinho, Jairzinho para mim, eu para Carlos Alberto. 7 passes. Movimento fluido, orgânico, perfeito. Quando o apito final soou, não chorei como 1958. Sorri, sorri largo, genuíno. Porque aquilo não era apenas vitória. Era obra-prima. Era futebol elevado à arte. Levantei a taça Jules Rimet, terceiro título do Brasil, o que significava que ficávamos com troféu definitivamente. Segurei acima da cabeça e senti. Este é o ápice. Nunca mais serei tão perfeito. Nunca mais estarei tão completo. E estava certo. México, 1970, foi perfeição absoluta. Aquele time, aquele futebol, aquele momento, nunca foi igualado. Muitos times venceram depois. Alguns jogaram lindo, mas nenhum combinou vitória com beleza como fizemos naquele junho mexicano. Voltamos ao Brasil como deuses. Não mais heróis, deuses. Desfile em carro aberto pelo Rio. Milhões nas ruas. Confete, gritos, choro coletivo de alegria. Ditadura militar brasileira usou vitória para propaganda. Brasil grande, diziam, tentando associar sucesso no futebol com sucesso do regime. Me usaram. Fotos com militares, discursos escritos por censores. Eu permiti. Não porque apoiava a ditadura, mas porque não tinha escolha. Ou cooperava ou... Bem, ditadura não aceita não como resposta. Vivo com essa culpa. Deveria ter resistido, deveria ter falado contra regime, mas era jovem, assustado, protegendo família. É fácil julgar décadas depois. Difícil é viver momento com pressões que outros não entendem. Após 1970, Santos continuou. Mas já não era mesmo. Time se desfez. Melhores jogadores vendidos. Eu continuava, mas carregando peso absurdo. Era esperado fazer tudo sozinho. Joguei até 1974 no Santos. 1089 jogos. 1001 gols oficiais pelo clube. Números absurdos. Mas números não capturam exaustão. Dor constante. Saudade de quando o futebol era diversão, não obrigação. Em 1974, tomei decisão difícil. Sair do Brasil. Ir para Estados Unidos. New York Cosmos. Brasil ficou chocado. Traidor. Alguns disseram. Vendido. Abandonou pátria por dinheiro americano. Mas não foi por dinheiro. Bem, não apenas. Foi por paz. Por chance de jogar sem pressão insana. Sem expectativa de ser Deus em cada jogo. Em Nova York, seria apenas jogador muito bom. Não salvador da pátria. Cosmos estava na NASL, Liga Americana, tentando popularizar futebol em país que não ligava para esporte. Pagaram fortuna, 2,8 milhões de dólares por 3 anos. Fortuna mesmo para padrões atuais, absurda para 1975. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre respirar. Cheguei em Nova York em junho de 1975. 34 anos. Corpo destruído por 2 décadas de pauladas, mas ainda capaz de jogar bom futebol. E algo mágico aconteceu. A América se apaixonou. Não entendiam futebol totalmente, mas entendiam estrela. E eu era estrela. Jogos do Cosmos que tinham 3.000 pessoas passaram a ter 40.000. Giants Stadium lotado. Crianças americanas usando camisa número 10. Joguei com Franz Beckenbauer no Cosmos. Kaiser alemão, um dos melhores zagueiros da história. Jogando juntos em Nova York, 2 dinossauros prolongando carreiras. Pelé. Franz me disse uma vez após treino. Você deveria ter parado em 1970. México foi perfeição. Tudo depois é anticlimax. Eu sei. Respondi.
Mas não consigo parar. Ainda não. E não conseguia. Porque parar significava enfrentar questão terrível. Quem sou eu sem futebol? Sem bola nos pés, sem multidões, sem aplausos. Quem é Edson Arantes do Nascimento? Não sabia responder. Então continuei jogando. Em 1977, Cosmos ganhou o campeonato Nasel, meu último título, e decidi. Agora sim, acabou. Despedida seria jogo entre Cosmos e Santos. Primeiro tempo pelo Cosmos, segundo pelo Santos, porque pertencia aos dois. 1º de outubro de 1977, Giants Stadium, 75.000 pessoas. Muhammad Ali estava lá. Celebridades de Hollywood. Presidente do ZEL mandou carta. Era evento mundial. Entrei em campo chorando já. Não conseguia controlar a emoção. Toda a carreira passando na frente dos olhos. Bauru descalço. Santos, Suécia, México, tudo. Joguei 45 minutos por cada time. No final, dei volta olímpica. Carregado nos ombros. Multidão cantando Pelé, Pelé, Pelé. E no momento final, peguei microfone. Ia fazer discurso, mas quando abri boca, apenas consegui dizer Love, love, love. Era tudo que conseguia, porque era verdade. Amava futebol, amava torcida, amava a vida que esporte me deu. Saí de campo pela última vez, e Pelé jogador morreu naquele momento. Ficou apenas Edson, apenas homem de 36 anos, rico, famoso, mas perdido. Anos de aposentadoria foram difíceis, muito difíceis, porque ninguém prepara atleta para a pós. Você é Deus aos 17. Aos 30, ainda é ídolo. Aos 37, é aposentado que mundo esquece lentamente. Tentei negócios. Falhei miseravelmente. Me enganaram. Roubaram. Investi mal. Perdi milhões. Dinheiro que ganhei em carreira, desperdiçado em negócios ruins e pessoas falsas. Tive problemas pessoais, divórcios, filhos de relacionamentos extraconjugais que neguei por anos, vergonha que carreguei. Porque Pelé tinha a imagem perfeita, rei do futebol, homem de família, símbolo de excelência. Mas Edson era humano, falho, fraco às vezes. Sandra Regina foi filha que neguei. Ela processou para reconhecimento de paternidade. Eu lutei contra. Por quê? Por medo. Medo de manchar imagem. Medo de decepcionar fãs. Medo de admitir imperfeição. Ela morreu em 2006 de câncer. Nunca tivemos relacionamento apropriado. Essa é culpa que carregarei eternamente. Filha que neguei por orgulho, por covardia, por imagem que precisava proteger. Mas também fiz bem. Trabalhei como embaixador do futebol. Viajei mundo promovendo esporte. Conheci presidentes, papas, reis, sempre recebido como realeza. Fui ministro dos esportes no Brasil de 1995 a 1998. Criamos Lei Pelé, modernizando o futebol brasileiro. Não foi perfeita, mas ajudou. E sempre, sempre, carreguei peso de ser Pelé. Não podia ser apenas Edson. Não podia ter dia ruim, falar errado, falhar. Porque Pelé não falha. Pelé é perfeito, sempre. Era prisão de ouro. Famoso, rico, adorado. Mas preso. Preso em imagem que criei e que passou a me controlar. Envelhecer quando você é Pelé é estranho. O mundo não quer que você envelheça. Querem o garoto de 17 em Suécia. Querem o rei de 29 no México. Não querem homem de 50, 60, 70 com barriga, cabelos brancos, joelhos que doem. Mas tempo não negocia, nem com reis. Anos 80 e 90 foram de ajuste. Aprender a ser ex-jogador, ex-rei, ainda famoso, ainda reconhecido em qualquer lugar do mundo, mas não mais no centro, não mais protagonista. Jogadores novos apareciam. Maradona dominou anos 80, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho nos 90 e 2000. Cada geração tinha seus heróis, e eu virava a lenda do passado. História nos livros, vídeos granulados em preto e branco, mas brasileiros nunca esqueceram. Para Brasil, eu não era passado. Era eterno presente. Pelé é Pelé, diziam. Não precisava explicação. Era absoluto. Era dogma. Internacionalmente também. FIFA me elegeu jogador do século em 2000, junto com Maradona.
compartilhado porque não conseguiram decidir entre nós. Eu representava a arte, alegria, conquistas múltiplas. Maradona representava genialidade individual, rebeldia, paixão argentina. Ambos éramos válidos. Ambos éramos lendas. Minha relação com Maradona era complicada. Ele me odiava publicamente às vezes. Pelé é do sistema, dizia. Eu sou do povo. Como se eu não tivesse vindo da pobreza também. Como se ter sucesso me tornasse traidor da origem. Mas entendi. Diego precisava de rival. Precisava de alguém para superar. E eu era padrão. Ser melhor que Pelé significava ser o melhor. Nunca conseguiu. Não completamente, porque tinha apenas uma Copa. E tinha demônios, drogas, álcool, escândalos, que destruíram carreira prematuramente. Quando nos encontrávamos em eventos, éramos cordiais, educados, mas frios. Dois reis de reinos diferentes, falando línguas diferentes, nunca realmente se conectando. Família foi complicação constante. Casei 3 vezes. Rosemary, Assíria, Márcia. Tive 7 filhos. Kelly Cristina, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, Sandra, que neguei, e Flávia. Edinho foi tragédia particular. Meu filho homem, que deveria carregar legado. Tentou ser jogador. Não tinha talento do pai. Virou goleiro. Posição oposta ao atacante. Tentou criar identidade própria, mas falhou. E pior, envolveu-se com drogas. Primeiro usuário, depois traficante. Preso em 2005. Condenado por associação ao tráfico. Meu filho, na prisão. Enquanto o pai era rei do futebol. Chorei muito por Edinho. Culpa me consumiu. Fui pai ausente? Pressionei demais? Dei liberdade demais? Onde errei? Não há resposta. Filhos de pessoas famosas carregam peso impossível. Comparação constante. Filho do Pelé. Nunca apenas Edinho. Sempre filho do Pelé. E ele quebrou sob peso, como tantos outros filhos de lendas. Hoje está livre, reconstruindo vida. Mas cicatriz permanece. Em mim, nele, em toda a família. Nos anos 2000, comecei a sentir mortalidade. Pequenas coisas primeiro. Cansaço, dores. Médicos dizendo, normal para a idade. Mas, eu sabia. Corpo que aguentou 2 décadas de violência em campo, estava cobrando preço. 2012, cirurgia de quadril. 2014, problema renal. 2015, cirurgia de próstata. Estava virando paciente regular de hospitais, mas continuava trabalhando. Embaixador de marcas, comparecia a eventos, sorria para câmeras, porque era trabalho. Ser Pelé era trabalho de tempo integral. 2019, mais cirurgias. Rim de novo, corpo começando a falhar seriamente. E em 2021, durante exame de rotina, descobriram tumor no cólon. Câncer. Palavra que aterroriza todos. Mas quando você tem 80 anos, não é surpresa total. É quase esperado. Operei. Retiraram tumor. Mas câncer tinha espalhado. Metástase. Fígado, pulmões. Estava por todo o corpo. Começaram quimioterapia. Sessões brutais. Vomitava. Perdia cabelo que ainda tinha. Emagreceu drasticamente. O rei do futebol virando sombra frágil. Mas mantive otimismo público. Estou lutando. Postava em redes sociais. Vou vencer mais essa. Porque fãs precisavam de esperança. Não podiam ver Pelé desistir. Mas em privado, sabia. Estava perdendo. Corpo de 82 anos, destruído por décadas de abuso atlético, não tinha força para vencer câncer agressivo. 2022 foi ano de despedida, embora não admitisse publicamente. Fui para o hospital em novembro. Disseram que era para ajustar medicação, mas sabíamos todos, família, médicos, eu, que era o fim. Copa do Mundo estava acontecendo. Catar 2022. Assistia do hospital. Brasil jogando, tentando o 6º título. E eu ali, conectado em máquinas, vendo de longe. Brasil foi eliminado nas quartas por Croácia. Pênaltis. Chorei. Não apenas pela eliminação, mas porque sabia que era a última Copa que veria. Nunca veria 6º título que tanto queria para meu país. Corpo começou a falhar mais rápido.
Rim parou. Depois fígado. Coração enfraquecendo. Médicos fazendo tudo possível, mas apenas prolongando o inevitável. Família estava lá. Filhos, netos, esposa Márcia. Todos despedindo, dizendo coisas bonitas, chorando, tentando ser fortes. No dia 29 de dezembro de 2022, às 15h27, parei de respirar. Edson Arantes do Nascimento. 82 anos. Morto de falência múltipla de órgãos causada por câncer. Mas deixe-me voltar um pouco. Quero falar sobre o que significou ser Pelé. Não apenas jogador, mas fenômeno. Pelé transcendeu o esporte. Virou sinônimo de excelência. É o Pelé do violino, diziam sobre violinista genial. É a Pelé da medicina, sobre médico excepcional. Meu nome virou adjetivo, virou padrão de comparação. E isso foi honra, mas também prisão, porque Pelé não podia falhar. Não podia ser humano. Tinha que ser perfeito sempre. Quando falava sobre política, era criticado. Fica no futebol, Pelé. Quando não falava, era criticado. Omisso, alienado, não tinha como ganhar. Quando ditadura militar usou minha imagem, fui criticado. Quando depois critiquei regime, disseram que era tarde demais. Sempre errado, não importava o que fizesse. Aprendi a criar Pelé, personagem. Separado de Edson Pessoa. Pelé sempre sorrindo, sempre positivo, sempre diplomático. Edson ficava escondido, com opiniões, dúvidas, falhas. Foi forma de sobreviver, mas foi exaustivo. Carregar duas identidades por décadas cansa. E confesso, às vezes tinha raiva. Raiva de não poder ser normal, de não poder errar, de cada ação ser julgada por milhões. Mas depois lembrava, bilhões nunca terão o que tive. Nunca sentirão amor de multidão. Nunca saberão como é marcar gol em final de Copa com 17 anos. Nunca terão nome reconhecido em todo o planeta. Então, raiva passava. E ficava gratidão. Gratidão pela vida extraordinária que vivi. Sobre o milésimo gol. Todo mundo pergunta sobre aquele gol. 19 de novembro de 1969. Maracanã. Santos contra Vasco. Pênalti. 1000 gols oficiais. Parei antes de bater. Olhei para o céu, rezei. Obrigado, Deus, por chegar aqui. Bati, gol, explosão. Mas verdade, 1000 é número arbitrário. Impressionante, sim. Mas poderia ter sido 980 ou 1020. O que importava não era a quantidade. Era como. Era beleza. Era alegria em cada um. Marquei gols ridículos. Gol de bicicleta, de peito, de cabeça do meio de campo. Gol impossível defendido por Banks. Gols que desafiavam física. Mas meu gol favorito? Nenhum dos famosos. Foi um em pelada de menino em Bauru. Devia ter uns 12 anos. Peguei bola no meu campo, driblei time inteiro, literalmente todos 10, e fiz gol. Ninguém filmou, não conta estatística, mas foi mais bonito que qualquer gol em Copas, porque aquele era puro, sem pressão, sem dinheiro. Apenas menino jogando por amor. Sobre comparações. Sempre me comparam com outros. Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Di Stéfano. Minha resposta honesta? Não sei quem é melhor. Como comparar eras diferentes? Eu jogava em campos ruins, com bolas pesadas, contra marcação violenta sem cartões. Messi joga em campos perfeitos, com bolas tecnológicas protegido por árbitros. Quem teria mais sucesso na era do outro? Impossível saber. Mas vou dizer uma coisa. Nenhum deles teve 3 Copas. Nenhum jogou com a alegria que joguei. Futebol moderno é eficiente, atlético, tático. Mas perdeu algo. Perdeu alegria. Perdeu arte. Quando jogava, ria em campo, brincava com bola, fazia embaixadas antes de chutar. Isso sumiria hoje. Não seja arrogante, diriam. Seja profissional. Mas futebol nasceu como jogo. Jogo deve ter alegria. E isso ninguém teve mais que eu. Meses finais no hospital, tive muito tempo para pensar. Sobre vida, morte, legado. O que deixo? 1000 gols? 3 Copas? Nome famoso? Sim. Mas também deixo algo mais. Deixo prova que pobre pode vencer. Que negro pode ser rei. Que brasileiro pode ser melhor do mundo.
Quando nasci em 1940, Brasil era considerado inferior, complexo de vira-lata, país de terceiro mundo, não levado a sério. Quando morri em 2022, Brasil era potência futebolística, 5 Copas, craques exportados para mundo inteiro, respeitados. Não, foi só eu. Foram Garrincha, Didi, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Todos contribuíram, mas comecei onda. Mostrei que era possível. E isso vale mais que 1000 gols. No último dia, 29 de dezembro, acordei cedo. Sabia que seria o último. Não sei como, mas sabia. Filha Kelly estava lá. Segurou minha mão. Pai, fica tranquilo, você fez tudo, pode descansar. Tentei falar. Quase não saía voz, mas disse: amei jogar, cada minuto. E era verdade. Apesar da dor, pressão, sacrifícios, amei. Cada treino, cada jogo, cada gol, mesmo os ruins. Porque futebol não foi apenas carreira, foi quem eu era. Sem bola, não sei quem teria sido. Provavelmente ninguém. Mais um pobre em Bauru lutando para sobreviver. Mas com bola, virei rei, virei lenda, virei eterno. Às 3h27, fechei olhos pela última vez. E vi tudo de novo. Bauru descalço, bola de meia, primeiro gol pelo Santos. Suécia, 1958. México, 1970. 1000 gols. Amor de milhões. E vi além. Vi meninos na África jogando descalços como eu. Vi crianças na Ásia usando camisa número 10. Vi brasileiros no mundo inteiro, cabeças erguidas com orgulho porque Pelé provou que eram iguais. Isso é imortalidade, não físico, mas influência, inspiração, prova de que sonho é possível. Meu corpo morreu, mas Pelé nunca morre, porque Pelé não é pessoa, é ideia. Ideia que menino pobre pode mudar mundo, que talento vence origem, que futebol é mais que esporte, é arte, é alegria, é união. E ideias são eternas. Funeral foi 3 dias depois. 2 de janeiro de 2023. Vila Belmiro, Santos. O mesmo estádio onde tudo começou em 1956. Colocaram caixão no centro do campo. 230 mil pessoas passaram para a despedida. Filas quilométricas. Pessoas que esperaram 10 horas só para ter 30 segundos olhando o caixão. Choravam. Meu Deus, como choravam. Velhos que me viram jogar. Jovens que só conheciam através de vídeos. Crianças que nem sabiam exatamente quem eu era, mas sentiam que algo importante tinha se perdido. Enterro foi no Memorial Necrópole Ecumênica, Santos. Sepultura vertical, 9º andar. Vista para Vila Belmiro. Mesmo na morte, fico assistindo futebol. Família estava destruída. Edinho, que tanto sofrimento causou e sofreu, estava inconsolável. Pai, me perdoa. Repetia. Por tudo. Não há o que perdoar, filho. Você carregou peso impossível. Ninguém deveria ser filho de Pelé. É muito. Kelly estava forte, sendo suporte para todos. Mas eu via dor nos olhos. E Márcia, minha última esposa, companheira dos últimos anos. Ela tentou salvar. Cuidou até fim. Obrigado por ser você, ela disse na despedida. Não Pelé. Você. Isso tocou. Porque no fim, era tudo o que queria. Ser visto como Edson, não apenas Pelé. O mundo reagiu à morte. Presidentes, reis, papas mandaram condolências. Estádios fizeram um minuto de silêncio. Cristo Redentor iluminado com camisa 10. Messi postou foto nossa juntos. Descanse em paz, rei. Cristiano Ronaldo. Um privilégio ter conhecido. Neymar. Antes de Pelé, futebol era apenas esporte. Depois dele, virou arte. Maradona tinha morrido 2 anos antes. Então não pode comentar. Mas sei que teria dito algo bonito, porque no fundo, apesar da rivalidade, nos respeitávamos. E Brasil parou. Como parou em 1950 quando perdemos. Como parou em 1958 quando vencemos. Parou por 3 dias de luto nacional. Porque Pelé morreu? Não. Porque parte da identidade brasileira morreu. Parte que acreditava em grandeza, em possibilidade, em sonho. Vocês sabem o que é estranho em estar morto? É que nada muda realmente. O mundo continua. Futebol continua. Brasil continua.
como se eu nunca tivesse existido. Mas ao mesmo tempo, tudo mudou. Porque deixei marca. Marca que não apaga. Marca que define o que significa ser excepcional. Pelé não morreu em 29 de dezembro de 2022. Pelé nunca morre, porque Pelé deixou de ser pessoa há muito tempo. Virou conceito, virou padrão, virou absoluto. Deixe-me contar algo que nunca admiti em vida. Algo sobre ser o melhor. A verdade, nunca soube se realmente era. Nunca tive certeza absoluta. Porque como medir? Como comparar momentos únicos, eras diferentes, contextos incomparáveis? Eu vi Garrincha jogar. Vi o que ele fazia com pernas tortas. E pensava, talvez ele seja melhor. Talvez eu apenas tenha mais sorte. Vi Maradona destruir defesas sozinho. Carregar a Argentina inteira nas costas em 1986. E pensava, isso é genialidade que eu nunca tive. Eu sempre precisei de time bom. Ele não. Vi Messi jogar por 2 décadas no mais alto nível, quebrando todos os recordes. E pensava, ele é mais consistente, mais completo tecnicamente, talvez melhor. Vi Cristiano Ronaldo transformar corpo em máquina perfeita, vencer em 4 países diferentes, marcar 800 gols. E pensava, essa dedicação, essa longevidade, eu não tive. Então quem é o melhor? Honestamente, não sei. E não importa, porque melhor é conceito impossível em futebol. Muito subjetivo, muito dependente de contexto. Mas o que sei com certeza absoluta, nenhum teve 3 Copas do Mundo. Nenhum marcou em 4 Copas diferentes, 1958, 1962, mesmo machucado, 1966, 1970. Nenhum começou aos 17 e terminou como campeão mundial aos 29, tendo marcado em 2 finais. E mais importante, nenhum mudou o jogo como mudei. Antes de mim, futebol era europeu, branco, técnico, mas sem alma. Depois de mim, futebol virou brasileiro, negro, técnico, mas com alegria. Isso não é arrogância, é fato histórico. Quero falar sobre raça, porque é impossível falar de Pelé sem falar que Pelé era negro. Nasci em 1940, Brasil de 1940 era racista. Não oficialmente, escravidão tinha acabado há apenas 52 anos, mas socialmente, culturalmente, sistemicamente racista. Negros eram maioria da população, mas minoria em tudo que importava. Universidades, empresas, cargos políticos. Futebol era uma das poucas áreas onde negros podiam brilhar. E mesmo assim, com limitações. Quando comecei no Santos em 1956, ainda havia clubes que não aceitavam negros, clubes de elite, classe alta, apenas sócios brancos. Era regra explícita. E eu, menino negro de favela, tinha que provar o dobro, ser 2 vezes melhor. Porque erro de branco era desculpado. Erro de negro era confirmação de inferioridade. Sofri racismo? Claro. Chamado de macaco. Cuspiram em mim. Fizeram sons de macaco quando tocava na bola em estádios europeus. Mas nunca respondi com violência. Sempre respondi com gols. Porque sabia, cada gol que eu marcava era vitória contra racismo. Cada título que vencia era a prova que negro podia ser melhor do mundo. E quando ganhei Copa em 1958 com 17 anos, algo mudou no Brasil. Não completamente, racismo não desaparece com futebol, mas mudou. Porque era impossível negar. O melhor jogador do Brasil, o herói da nação, era negro. Crianças negras passaram a sonhar diferente. Se Pelé conseguiu, eu posso. Isso vale mais que 1000 gols. Isso é legado que transcende esporte. Mas também carrego culpa, porque fui Pelé comportado. Pelé que não confrontava. Pelé que sorria mesmo quando doía. Pelé que ditadura militar usava em propaganda porque era negro bom, não ameaçador, não politizado, não revolucionário. Muhammad Ali, meu contemporâneo, foi diferente. Recusou o Vietnã. Foi preso. Perdeu título. Arriscou tudo por princípios. Eu não fiz isso. Cooperei com o regime. Sorri em fotos com generais, porque tinha medo. Medo de perder tudo. Medo de voltar para a pobreza. Medo de decepcionar família que dependia de mim.
Foi covardia? Talvez. Foi sobrevivência? Também. É fácil julgar décadas depois. Difícil é viver o momento com todas as pressões. Mas gostaria de ter sido mais corajoso. Gostaria de ter usado plataforma para mais do que futebol. Ali tinha razão quando disse: Pelé joga bonito, mas não fala. Eu falo mesmo que não jogue tão bonito. Ele tinha razão. E vivia, com esse peso, sobre o corpo. Ninguém fala muito, mas vou falar. Meu corpo foi templo por 30 anos. Depois virou ruína. Jogos sem proteção adequada. Chutavam minhas canelas, tornozelos, joelhos. Cada jogo saía com hematomas, cortes, inchaços. Injeção de analgésico era rotina. Jogava machucado porque parar significava decepcionar milhões. Aos 40 anos, mal conseguia subir escadas sem dor. Aos 50, precisava bengala alguns dias. Aos 60, múltiplas cirurgias. Aos 70, lista de remédios que ocupava a página inteira. E aos 82, câncer me matou. Valeu a pena? Do ponto de vista de saúde física, não. Destruí corpo por futebol. Morri provavelmente décadas antes do que morreria se tivesse vida normal. Mas do ponto de vista de tudo mais, sim. Absolutamente sim. Porque vivi. Vivi intensamente. 30 anos de glória valem mais que 80 de mediocridade. Pelo menos é o que digo para justificar escolhas que não posso mudar. Sobre dinheiro. Porque preciso ser honesto. Fui explorado. Ganhei fortunas. Mas deveria ter ganho muito mais. Santos me pagava bem para a época, mas ficava com maior parte do lucro. Vendiam direitos de imagem, faziam turnês mundiais lucrativas, e eu recebia fração. Não reclamava porque não sabia que podia. Porque vinha de pobreza onde qualquer dinheiro parecia muito. Porque tinha medo de parecer ingrato. Empresários me roubaram. Investimentos ruins me quebraram. Governo me cobrou impostos absurdos. E no fim, homem que gerou bilhões para outros morreu rico. Sim, mas não bilionário como deveria. Compare com Messi e Cristiano hoje. Eles ganham 100, 200 milhões por ano. Controlam imagem própria. Têm empresas, marcas, investimentos inteligentes. Eu abri caminho. Mostrei que jogador vale fortuna. Mas não colhi frutos completamente. Gerações futuras, sim. Me arrependo? Não muito. Porque dinheiro não era a motivação principal. Mas seria mentira dizer que não dói ver quanto deixei na mesa. Sobre filhos. Porque legado não é apenas gols e títulos. É também pessoas que você cria. Falhei como pai. Posso admitir agora. Fui pai ausente. Sempre viajando, sempre treinando, sempre sendo Pelé em vez de pai. Edinho precisava de pai presente e teve Pelé distante. Quebrou sob pressão. Se envolveu com drogas. Foi preso. E parte disso é culpa minha. Não toda. Ele é adulto com escolhas próprias. Mas parte. Sandra, que neguei por anos, morreu sem que tivéssemos relação apropriada. Isso me assombra. Filha que rejeitei por medo de escândalo, por imagem, por covardia. Outros filhos também sofreram. Porque ser filho de Pelé é maldição. Comparação constante. Porque você não é como seu pai. Pressão impossível. Netos tiveram mais sorte. Com eles pude ser avô sem peso de ser Pelé. Brincar, rir, ser humano. O que deveria ter sido com filhos? Se pudesse voltar, faria diferente? Honestamente, não sei. Porque fazer diferente talvez significasse ser menos Pelé. E Pelé beneficiou milhões. Então sacrifiquei família por milhões. É cálculo moral impossível. Sobre religião. Sempre fui católico. Acreditei em Deus. Rezava antes de jogos. Agradecia após vitórias. Mas tipo de fé que tinha era conveniente. Fé que pedia proteção, mas não exigia mudança. Fé que agradecia bênçãos, mas não questionava injustiças. Fé de muitos brasileiros. Sincera, mas superficial. Quando morri, encontrei Deus. Encontrei céu. Não sei. Mortos não podem confirmar nem negar. Mas sei que se céu existe, e se lá estou, é jogando futebol. Campo perfeito, sem dor, sem pressão.
apenas alegria pura de bola nos pés. E se inferno existe, é assistir futebol ruim eternamente, sem poder entrar em campo. Isso seria tortura. Sobre Brasil, minha pátria, país que amo e que me frustrou igual. Brasil me deu tudo: família, oportunidade, amor de povo. Sem Brasil, não seria nada. Mas Brasil também me explorou. Me usou. Ditadura me usou para propaganda. Políticos usaram meu nome para campanha. Empresários usaram minha imagem para lucro. E eu permiti. Porque não sabia recusar. Porque brasileiro não diz não. Porque Pelé tinha que ser bonzinho sempre. Brasil pós minha morte continua mesmas lutas. Desigualdade, corrupção, violência. Futebol continua sendo escape. Única coisa que une país dividido. E novos craques aparecem. Neymar foi grande. Vinícius Júnior é promessa. Mas Brasil não vence Copa desde 2002. 20 anos. Maior jejum da história. Talvez porque perderam a alegria. Futebol brasileiro virou muito europeu. Muito tático. Muito eficiente. Pouco brasileiro. Saudades de quando jogávamos com sorriso. Quando driblar era celebração, não provocação. Quando gol era arte, não apenas estatística. Mas tempos mudam. E talvez seja melhor assim. Talvez nostalgia me segue. Se pudesse falar com aquele menino de 3 corações. Aquele Dico de 7 anos, descalço, jogando com bola de meia. O que diria? Dico, você vai conseguir. Vai ser maior que sonhos mais loucos. Vai jogar em copas. Vai ser rei. Vai ter nome conhecido em planeta inteiro. Mas vai custar. Vai custar infância normal. Vai custar privacidade. Vai custar relacionamentos. Vai custar saúde. Vai custar no final vida aos 82 quando poderia viver até 100. Vale a pena? Sim. E não. Depende do dia que pergunta. Dias bons, foi melhor vida possível. Dias ruins, foi prisão de ouro. Mas vou te dizer uma coisa. Não há escolha real. Porque você nasceu para isso. Talento não é escolha. É destino. E você pode aceitar ou negar. Mas negar talento é negar quem você é. Então vai. Joga descalço. Dribla todo mundo. Marca 1000 gols. Vira rei. Mas no meio de tudo, tenta ser humano também. Tenta ser pai presente. Tenta usar plataforma para mais que futebol. Tenta ser corajoso quando eu fui covarde. Porque ser Pelé é fácil. Difícil é ser Edson. E no fim, é Edson que morre. É Edson que tem que olhar no espelho e lidar com escolhas. Pelé é eterno. Mas Edson é mortal. Imortalidade é o que conta. 30 anos após minha morte, crianças ainda usarão camisa número 10. Ainda tentarão bicicletas. Ainda sonharão ser o próximo Pelé. Não haverá próximo Pelé, como não houve próximo Maradona, próximo Messi. Cada era tem seus heróis, únicos, incomparáveis. Mas haverá próximos sonhadores. Próximos meninos descalços acreditando que futebol pode salvá-los da pobreza. E alguns conseguirão. A maioria falhará. Mas todos viverão sonho por algum tempo. E isso vale tudo. Porque futebol não é apenas esporte. É esperança. É crença que talento pode vencer origem. Que menino de favela pode ser rei. Isso é o que representei. Não apenas gols, mas possibilidade. Prova viva. Agora prova morta, mas prova ainda. Que sonho não é ilusão. Meu último pensamento antes de morrer foi de gol. Não sei qual. Talvez Suécia, talvez México, talvez aquele de pelada em Bauru que ninguém viu. Mas era de gol, de bola, de futebol. Porque foi quem fui. Por 82 anos. Jogador, rei, lenda. Mas acima de tudo, menino que amava a bola. E quando vocês me lembrarem, e vão lembrar por décadas, séculos talvez, não lembrem apenas rei. Lembrem menino, menino descalço, menino com sonho impossível, menino que provou que impossível é apenas palavra. Meu nome é Edson Arantes do Nascimento. O mundo me conheceu como Pelé. Nasci em 1940, morri em 2022, mas vivo para sempre. Em cada criança que chuta a primeira bola, em cada gol de bicicleta, em cada sonho de ser grande. Porque reis morrem,
mas lendas são eternas. E eu sou eterno. Se existe céu, estou lá. Agora. Campo infinito, grama perfeita. E todos estão lá. Garrincha com pernas tortas, mas pés mágicos. Didi comandando meio campo. Dondinho, meu pai, finalmente sem dor no joelho, correndo livre. E nós jogamos. Eternamente jogamos. Sem árbitro, sem torcida, sem pressão. Apenas bola. Apenas alegria. Apenas futebol como deveria ser. E de vez em quando, olho para baixo, para a terra, e vejo o menino em alguma favela, descalço, bola de meia, sonhando, e sussurro: vai, menino, você consegue, eu consegui, você consegue, porque essa é verdadeira imortalidade. Não nome em estátua, não troféu em museu, mas inspiração, esperança, prova que pobre pode vencer, que negro pode ser rei, que brasileiro pode ser melhor do mundo. Essa é mensagem, essa é legado, esse é Pelé, para sempre. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou e compartilhe com quem também ama a história. Até o próximo vídeo.